Fala galera, professor Eduardo Sampaio, seu orientador de matemática aqui ó, no Zero Dúvida, hein? Avançando no cálculo, derivadas parte 2. Nossos objetivos: apresentar as propriedades operatórias da derivada e a regra de L'Hopital, que você tanto queria. Construir gráficos de funções não imediatas. Vamos lá! Determinar a equação da reta tangente ao gráfico da função f de x igual a 5 elevado a seno x no ponto x igual a 0. Lembrando, né? Y menos y0 igual a m que multiplica x menos x0. É como você vai encontrar a equação da reta. Reta tangente, esse carinha aqui será ó, a derivada no ponto que ele está pedindo, que é o x igual a 0. Então, y menos y0 igual a m da reta tangente, que multiplica x menos x0. Lembrando que o m é a derivada no ponto dado. Então, para você pegar a função, se você esqueceu como deriva, se tem uma função no expoente, aplica logaritmo neperiano dos dois lados. Isso vai fazer esse expoente descer, vai facilitar a sua vida. Ao derivar, a derivada do ln de uma função é o inverso da função vezes a derivada da mesma, igual a derivada desse cara. Então, a derivada desejada vai pegar a função que está dividindo, passa multiplicando, e a derivada desse cara, o ln de 5 é uma constante, eu repito, e a derivada do seno é o cosseno. Mas eu quero a derivada no ponto zero. Então, é o f de zero, atenção. Botar zero no lugar do x, seno de zero é zero. 5 elevado a zero vai dar 1. Então, isso aqui vai dar 1. Vezes esse sujeito, que vai dar o cosseno de zero, que é 1. Então, sobrou o ln de 5. Então, a nossa função é y menos y0, que é colocar o zero no lugar do x, igual a m, olha o nosso m, ln de 5, que multiplica o x menos o x0. Por isso que o f de 0 vai dar 1, igual a x, que multiplica o ln de 5. Então, a nossa equação é 1 mais x, que multiplica ln de 5. Atenção! Se o cara pedisse a equação da reta normal, você partiria para a mesma ideia. A diferença é o coeficiente angular. O coeficiente angular da reta normal é aquele que, multiplicado pelo coeficiente angular da reta tangente, dá menos 1. Muito bem. Vamos a uma nova situação, que é o seguinte: para garantirmos derivabilidade, a função precisa ser contínua. Isso quer dizer que, quando você pega um ponto, o limite à esquerda, o limite à direita tem que ser iguais, o limite tem que existir, e tem que ser iguais à função naquele ponto. E as derivadas laterais devem ser iguais. Então, vamos pensar numa função, que é uma função g de x, que ela é uma função afim para o x menor ou igual a menos 1, e ela é um polinômio de grau 3 para o x maior que menos 1. Determine a e b de forma que a função g de x seja derivável. Então, a primeira coisa, ela tem que ser contínua. Então, o limite à esquerda e o limite à direita tem que ser iguais. À esquerda eu tenho uma função. Aplico por substituição direta o menos 1 no lugar do x. Menos a mais b. O limite à direita. Aplico por substituição direta o menos 1 no lugar do x. Menos a menos 1 mais b. Então, para que a função seja contínua, o limite à esquerda e o limite à direita têm que ser iguais. Logo, o b e o menos 1 mais b devem ser iguais. Daí a gente descobre que o b é igual a menos 1. Mas não é só isso. Além da função ser contínua, as derivadas laterais, elas precisam ser iguais. Então, quando eu derivo lateralmente essa parte, sobra o a. Quando eu derivo lateralmente
essa função, cai o 3, tira uma unidade do expoente. Derivada do x, cai o 1, tira uma unidade do expoente. X elevado a 0 vai dar 1. Isso é uma constante, a derivada é 0. Por isso que sobra essa expressão. Mas isso eu estou fazendo no ponto x igual a menos 1. Quando eu aplicar o menos 1 ao quadrado, vai dar 1. Por isso que a tem que ser igual a 3a mais 1. Logo, mudei de membro, menos 2a igual a 1. A igual a menos 1 meio. Ok? Aplicando derivada na resolução de limites. Atenção. Bateu aí 0 sobre 0. Bateu infinito sobre infinito. São indeterminações. Aí existe a regra de L'Hopital. Toda vez que eu fizer o limite de x tendendo a de uma divisão de funções, e isso bater 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito, a regra de L'Hopital, fantástica, nos diz que esse limite será de fácil resolução, fazendo o limite, quando x tende a A, da derivada do numerador sobre a derivada do denominador. Atenção, você que está iniciando no cálculo. Não é derivada da fração. Não é derivada do de cima pelo de baixo, menos o de cima derivado de baixo. Não. A regra de L'Hopital diz, você fez a substituição direta, achou 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito, você pode fazer o limite com x tendendo ao mesmo ponto, deriva a função do numerador sobre a derivada da função do denominador. Vamos lá. E aí a gente demonstra algo que a gente chamou de limite fundamental lá na nossa primeira aula. Limite de seno de x sobre x quando x tende a 0. Ah, isso vale 1. Por quê? Se eu aplico 0 embaixo e aplico 0 em cima, dá 0 sobre 0, uma indeterminação. Vamos aplicar a regra de L'Hopital? Basta fazer o limite quando x tende a 0, derivada do denominador, derivada do numerador. Aplica o 0 agora. 0 no lugar do x, cosseno de 0, 1. Tranquilo. Limite de raiz de x menos 1 sobre raiz cúbica de x menos 1. Ao aplicar o 1 no lugar do x, você vai perceber que dá 0 sobre 0. Inicialmente, nós metemos o braço, utilizamos fatoração, utilizamos produtos notáveis, recursos do ensino fundamental para simplificar essa raiz comum. Mas como dá 0 sobre 0, eu posso fazer o limite quando x tende a 1. Traço de fração, derivada do de cima, derivada da constante vai embora. Isso é x elevado a meio. Isso vai ser 1 meio vezes x elevado a 1 meio menos 1. Isso é x elevado a 1/3. Cai o expoente, copio e desse expoente eu tiro uma unidade. Por isso que eu terei 1 meio x elevado a menos meio, 1 meio x elevado a menos 2/3. Faça a substituição direta. X tendendo a 1. 1 elevado a menos 1 meio vai dar 1. 1 elevado a menos 2/3 vai dar 1. Sobrou 1 meio sobre 1/3. Divisão de frações, repete a de cima, multiplica pela inversa de baixo. Muito fácil. Vamos lá. Limite daquele numerador sobre x2 menos 2. Você tenta fazer a substituição direta. Ao colocar o 2 no lugar do x, zerou o denominador. Ao colocar o 2 no lugar do x, zerou o numerador. Antes a gente metia braço lá. Opa, vamos ver aí como é que a gente faz para usar produto notável. Agora não. Você vai aplicar lá a regra de L'Hopital. Limite quando x tende a 2, derivada do denominador, 2x menos 2. Derivada do numerador, atenção, x mais 2 tudo elevado a meio, cai o meio, x mais 2 elevado a menos meio, que é o meio menos 1. 2x elevado a meio, cai o meio, fica 2x elevado a meio menos 1, que é o menos 1 meio. E atenção, quando eu derivo esse cara, dá 1, não afeta em nada. Mas quando eu derivo esse cara, dá 2, e eu não posso cometer esse erro. Vai ficar 1 meio
x mais 2 elevado a menos meio é 1 sobre a raiz do x mais 2. Posso cortar esse 2 com esse 2. 2x elevado a menos meio é 1 sobre a raiz quadrada de 2x. E faça agora a substituição direta. Ao fazer a substituição direta, o denominador ficou 2. Opa, já ficou bom. O numerador, 2 mais 2, 4. 2 vezes 2, 4. Então vai ficar 1 meio vezes 1 meio, 1 quarto. Menos 1 meio. Só que 1 meio é a mesma coisa que 2 quartos. Para que 1 quarto menos 2 quartos dê menos 1 quarto, dividido por 2, menos 1 oitavo. Vamos lá. Existem algumas manobras. Por quê? Só podemos aplicar a regra de L'Hopital quando tivermos 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito. E quando aparece algo desse tipo, você bota x tendendo a 0. 0 no lugar do x. 1 sobre algo muito pequeno, dá um número muito grande, infinito. Número de Euler elevado a infinito, dá infinito. 0 vezes infinito, não dá. Então, não podemos aplicar a regra de L'Hopital ainda. Eu vou pegar 1 sobre x e vou chamar de y. Posso trocar o x com o y. Se o y é 1 sobre x, o x é 1 sobre y, eu reescrevo isso. Só que cuidado, quando o x tende a um número muito pequeno, 1 sobre um número muito pequeno dá um número muito grande. Então agora, quando eu fizer a substituição direta, vai dar infinito sobre infinito. Posso aplicar a regra de L'Hopital. Deriva em cima, deriva embaixo. Derivada do de baixo dá 1 e sobra o e elevado a y. E elevado a um número muito grande, pum, explode. Resposta desse limite, mais infinito. Limite de x vezes ln de x quando x tende a um número muito pequeno. X tendendo a um número muito pequeno, o x tende a 0. Ln de x, quando x tende a um número muito pequeno pela direita, eu tenho que lembrar que a função do logaritmo neperiano é assim. Tender a x pela direita é vir aqui. Então eu tenho uma assíntota vertical. Por isso que a minha resposta tende a menos infinito. 0 vezes menos infinito. Não dá. Só dá para fazer 0 sobre 0, infinito sobre infinito, para aplicar a regra de L'Hopital. Aí olha o que a gente vai fazer. Esse x que está multiplicando é a mesma coisa que botar 1 sobre x aqui. Agora dá. 1 sobre um cara muito pequeno vai dar um cara muito grande. Vai dar infinito sobre infinito. E aí eu posso aplicar a regra de L'Hopital. Derivada do numerador, derivada do denominador. Atenção, x elevado a menos 1, quando eu derivar, cai o menos 1, e o expoente eu tiro uma unidade. Por isso que fica menos 1 sobre x ao quadrado. Quando eu botar o x tendendo a um número muito pequeno, isso vai dar 1 sobre x. Eu vou pegar a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Vou cortar um x com o outro. Sobrou menos x. E quando eu fizer com que seja um número muito pequeno, esse limite tende a 0. Limite de secante de x menos tangente de x. Quando x tende a π sobre 2. Aí ferrou, né? Porque é 0 sobre 0, infinito sobre infinito. Aqui tem um sinal de menos. Então a gente vai recorrer a situações trigonométricas, lembrando que secante é o inverso do cosseno e tangente é seno sobre cosseno. Ao aplicar isso aqui, no lugar da secante, o inverso do cosseno, no lugar da tangente, seno sobre cosseno, quando eu fizer o sinal de menos, o denominador é o mesmo. Basta eu juntar os numeradores. E aí agora, ao aplicar π sobre 2 em cima e embaixo, vai dar 0 sobre 0. Então eu posso aplicar a regra de L'Hopital. Aplicando a regra de L'Hopital, derivada do cosseno, menos seno. Derivada da constante desaparece,
Derivada do seno é o cosseno, com o sinal de menos. Opa! Se fosse seno sobre cosseno, seria a tangente. Mas cosseno sobre seno é o inverso da tangente. O inverso da tangente, quando x tende a π sobre 2, a tangente explode, é um número muito grande. O inverso da tangente, 1 sobre um número muito grande, é um número muito pequeno. Por isso que a nossa resposta para esse limite é o zero. Limite do x elevado a x quando x tende a zero. Então vamos lembrar, toda vez que nós tivermos o limite de uma função elevada a outra, se essa função for uma função contínua, a gente pode levar esse limite lá para o expoente. Mas o interessante é não esquecer de aplicar o ln. O e elevado ao log de f de x é a mesma coisa que o f de x. A nossa vantagem ao colocar esse artifício é porque o logaritmo neperiano faz o expoente passar para frente e vai nos ajudar muito. Então, fazer o limite dessa função é o limite do e elevado ao ln de x elevado a x. O x vem para frente do logaritmo. Isso vai nos facilitar a vida para que a gente possa desenvolver, e aí braço, tá? Nesse momento eu lhes indico, vá ao banco de questões, vários exercícios nessa linha, para a gente pirar, para a gente batalhar bastante. Esboço do gráfico de função real. Isso aí talvez seja uma das partes mais lindas da aplicação de derivada. Verifique as restrições e os pontos de continuidade. Você tem que observar o domínio da função. Depois, as raízes, se existe corte no eixo horizontal. Terceiro, a derivada primeira, muito importante. A derivada primeira nos ajudará a analisar as partes crescentes e as partes decrescentes. E, por fim, a derivada segunda. Como é que funciona a concavidade? Então, a derivada primeira, se ela nos ensina a ver a parte crescente e decrescente, ela nos ajuda a observar máximo local. Mas pode ser decrescente e crescente. Ela nos ajuda a observar mínimo local. Então, se eu peço máximo ou mínimo, eu tenho que observar os pontos onde a derivada dá zero. Ponto de inflexão. Ponto de inflexão é isso. Eu tenho uma concavidade que era para cima e, de repente, vira uma concavidade para baixo. Nessa mudança de concavidade, nós temos o nosso ponto de inflexão. Então, uma situação desse tipo, em funções trigonométricas já conhecidas, né? Verificar a existência de assíntotas. Podem ser verticais, podem ser horizontais ou podem ser oblíquas. Muito importante isso. Vamos lá batalhar. Um exemplo. Tem uma função que é o e elevado a x menos 1 sobre x mais 1. Domínio. Não posso botar menos 1 porque menos 1 vai zerar o denominador. Então, para x igual a menos 1, eu tenho que ter um sinal de alerta. Alguma coisa pode acontecer aqui, tá? Derivada primeira. A derivada primeira, aí você vai dar um pause e fazer no braço, não só para praticar derivada, mas para também analisar o que vai acontecer aqui. Você vai perceber que é elevado a qualquer número, isso aqui é positivo. O 2 é positivo, o denominador está elevado a um expoente par, toda a nossa derivada primeira é maior que zero. A derivada primeira faz com que a gente tenha o conceito sobre crescimento e decrescimento. Se a derivada primeira é sempre positiva, essa minha função é sempre crescente. Tá?
estritamente crescente. A derivada segunda. A derivada segunda, você novamente vai lá e vai meter braço para fazer. O que é a derivada segunda? A derivada da derivada primeira. E aí a gente tem que tomar cuidado com o seguinte. O x igual a zero faz com que a nossa derivada segunda seja zero. Para valores de x menores que zero, valores de x negativos, menos com menos vai dar mais. A minha derivada segunda vai ser positiva, logo a minha concavidade será para cima. Para valores de x maiores que zero, alguém positivo vezes alguém negativo vai dar negativo. A minha concavidade vai ser para baixo. Então, galera, o limite da função quando x tende a mais infinito vai ser o termo de mais alto grau em cima, termo de mais alto grau embaixo. Eu vou simplificar. Vai dar e elevado a 1, que é tanto para o mais infinito quanto para o menos infinito. Então, observe que o E, o número de Euler, 2,7, algo entre 2 e 4, eu tenho aqui um tracejado que representa uma assíntota horizontal quando x tende ao menos infinito, representa uma assíntota horizontal quando x tende a mais infinito. Atenção para o x igual a menos 1, que é um ponto de descontinuidade. Olha o que tem que acontecer. Quando x tende a menos 1 pela esquerda, quando eu faço o limite do x tendendo a menos 1 pela esquerda, do E elevado a x menos 1, vai dar um número próximo de menos 2. Só que menos 1 pela esquerda é menos 1,1. Com mais 1, vai dar um número próximo de zero, só que negativo. Alguém dividido por um número muito pequeno vai dar um número muito grande, e menos com menos vai dar mais. Isso explode. Por isso que se eu chego perto do menos 1, só que pela esquerda, eu tenho uma assíntota vertical. Agora, atenção! Se eu fizer o limite do x tendendo a menos 1 pela direita, menos 1 pela direita com o menos 1, vai dar lá o menos 2. Só que menos 1 pela direita é menos 0,9. O denominador vai ser um cara pequeno, mas um cara pequeno próximo de algo positivo. Um cara pequeno sendo positivo. Alguém sobre um cara muito pequeno vai dar um cara muito grande. Só que menos com mais vai dar menos. Então perceba. Isso aqui vai dar menos infinito, só que, olha o detalhe, em cima era E elevado a mais infinito e dava mais infinito. Corrigindo, aqui vai ser E elevado a menos infinito, que vai ser 1 sobre E elevado a infinito. 1 dividido por um número muito grande dá um número muito pequeno, ou seja, menos 1, eu tenho uma descontinuidade. Chegar a menos 1 pela esquerda, explode a assíntota vertical. Limite quando x tende a menos infinito, tende a E, assíntota horizontal. Limite quando x tende a menos 1, pela direita, é algo que tende a zero, então tende a encostar no eixo das abscissas. Porém, a gente não pode esquecer que a derivada primeira era sempre positiva. Olha a minha função da esquerda para a direita, ela é crescente. Olha a minha função da esquerda para a direita, ela continua a ser decrescente. Eu tive que tirar o lápis do papel, ela é descontínua. Mas atenção, quando eu olho a derivada segunda tem momentos onde ela é positiva, tem momentos onde ela é negativa, e essa mudança de sinal ocorre no x igual a zero. Antes
do zero, antes do zero, eu tenho algo com concavidade para cima. Para valores negativos, menos com menos vai dar mais. A minha derivada segunda é positiva, concavidade para cima. Exatamente no x igual a zero. Bote zero aqui, ó. Vai dar e elevado a menos 1, que é 1 sobre e. O eixo das ordenadas é cortado em 1 sobre e. 1 sobre e para o y, x igual a zero. Valores de x negativos, a minha derivada segunda é positiva, concavidade sempre para cima. Passou do zero, os valores de x são positivos, e mais com menos vai dar menos. Minha derivada segunda sendo negativa, a concavidade é para baixo. Logo, esse ponto representa o que nós chamamos de ponto de inflexão. Crescente, crescente, com concavidade para cima. Continua a ser crescente, mas com concavidade para baixo. No ponto onde muda a concavidade, no ponto onde a derivada segunda é zero, ali nós temos um ponto chamado de ponto de inflexão. Existem alguns esboços que são mais imediatos, quando apesar da coisa ser estranha, você lembra as funções. Vamos imaginar que é uma função composta, módulo do ln de x, ln do módulo de x e uma função que é afim. Apesar de ter um número de Euler, isso é uma função afim, é uma reta decrescente. Ln de x, eu tenho que lembrar. Módulo do ln de x, o que está abaixo do y igual a zero, é rebatido e vai para cima. Então, eu já sei fazer o esboço do módulo do ln de x. Agora, ln do módulo de x, quer dizer que agora eu não tenho problema com o logaritmando, porque o módulo blindou. Posso pensar em números positivos e em números negativos. Tá joia? Agora, ln do módulo de x para essa função vale para valores menores que zero. Quer dizer que para valores de x menores que zero, eu tenho essa parte do gráfico. Do zero até o número de Euler, eu tenho essa função. Do zero até o número de Euler, eu tenho essa função, que para mais ou menos aqui, entre 2 e 3, porque o número de Euler é o 2,7. O gráfico pedido é montar o nosso plano cartesiano. Aqui a gente não precisou fazer o uso das derivadas, porque a gente tinha os gráficos em mente. Então eu tenho eixo das ordenadas, eixo das abscissas. Eu lembro que isso aqui é o ln do módulo de x, que vale para x menor do que zero. Eu tenho o módulo do ln de x, que é isso aqui, que vale até o e. Lembrando, hein? ln de e é 1. ln de e é 1. E depois, para valores de x depois do e, eu tenho uma função, que é uma função afim, com o sinal de x sendo negativo, ou seja, uma reta sendo decrescente. Caramba, professor, por que que encosta? Porque eu sabia que quando eu aplicava o e aqui, ln de e vai dar 1. Bota o e exatamente aqui, faça uma substituição direta. Menos e mais e corta, sobra 1. Então, a primeira parte, eu lembro da construção do ln do módulo de x. A segunda parte, eu lembro da construção do módulo de ln de x. E aqui eu percebo que é uma função afim, cujo coeficiente angular é negativo. É uma reta decrescente. Isso é super importante nós aplicarmos para ver se existe descontinuidade ou não. Ok? Se você quiser ir a fundo, quando a função for igual a zero,
você determina aqui a raiz, que é o x igual a 1 mais e. Perceba que no x igual a 0, temos uma assíntota vertical, a direita do zero explode para o mais infinito, a esquerda do zero explode para o menos infinito, e a gente finaliza mais uma videoaula. Você vai lá no banco de questões, onde em breve existirão mais de 100 exercícios de limite, mais de 100 exercícios de derivada, mais de 100 exercícios de integral para você ganhar musculatura. Gente, trabalhar com cálculo só tem uma maneira: exercitar, praticar. Agora, se você fizer algum exercício, tiver alguma dúvida, tiver alguma sugestão, entre em contato com as nossas redes sociais. Aqui tem o Você Que Pede. Interaja conosco. O nosso sucesso ocorrerá através do seu sucesso. Galera, aqui ó, é zero dúvida.